Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os convidados desta noite são o deputado federal José Carlos Aleluia, que é o líder do PFL na Câmara, e o delegado José Francisco de Castilho Neto e o perito Renato Barbosa da Polícia Federal, que já estão aqui comigo. Este programa foi gravado na última sexta-feira. Delegado Castilho, perito Renato Barbosa, boa noite, obrigado por terem atendido o nosso convite. Os telespectadores devem estar acompanhando essa história de 30 bilhões remetidos para o exterior. Pode ter sido uma remessa legal ou ilegal, o fato é que é dinheiro aparentemente sujo, mandado por meio de uma agência, preponderantemente por meio de uma agência do Banestado do Paraná, em Nova York, da onde esse dinheiro saiu, deu grandes voltas e que está sendo alvo de uma investigação do delegado Castilho. Delegado, como é que começou essa história? Como é que descobriram isso? Essa história começou logo depois da CPI dos precatórios. O procurador da República, Dr. Celso Treis, muito inteligentemente, quebrou o sigilo bancário de todas as CC5 do país e percebeu que o fluxo de dinheiro por aquelas contas era totalmente incondizente com a realidade e a própria característica das contas. Aí começou uma investigação da Polícia Federal, que se arrastou por anos, chamada Operação Macuco, na delegacia de Foz do Iguaçu, da qual eu, 3 ou 4 anos depois de seu início, tive a felicidade de participar dos trabalhos e coordenar a investigação. E baseado no trabalho pericial que já havia sido realizado pelo Dr. Renato, a gente teve toda a condição de direcionar a investigação e, por sorte, rumamos para o caminho certo, fomos atrás do dinheiro e chegamos em Nova York. O senhor foi para Nova York, mas depois o governo, ainda Fernando Henrique Cardoso, trouxe o senhor de volta. Me trouxeram de volta, por quê? Exatamente. Fica difícil eu opinar sobre isso, mas eu não entendi. Mas na minha opinião foi estranho. A gente tinha acabado de descobrir a ponta de um iceberg, mostrando uma sujeira, que envolvia a alta cúpula do governo brasileiro. Isso, a administração sabia. Alta cúpula do governo? Do governo. Tinham nomes de políticos, nomes relevantes. Nós descobrimos isso em... Do governo ou ligados ao governo? Parlamentares, pessoas da cúpula da política, do poder, pessoas com alta influência dentro do governo, ligado ao governo, etc. Esses nomes estão disponíveis para os telespectadores? Não. Isso corre em segredo de justiça. Nós nunca falamos, jamais iremos falar antes do final do inquérito. Já há segredo de justiça decretado a esse respeito? Sim, segredo de justiça foi decretado no início dos inquéritos. E, muito estranhamente, eu fui afastado das investigações logo depois que a gente retornou dos Estados Unidos. Essa viagem se deu em janeiro de 2002. Então, o governo já sabia dessa investigação, do tamanho dela. Mas depois o senhor foi mandado pelo governo Lula e, novamente, trazido para o Brasil. Eu avisei que a gente estávamos no ápice da investigação. E foi alegado falta de dinheiro, eu não quero questionar e nem quero estabelecer crítica. Só que a gente estávamos no ápice e estamos no ápice. A confiança das autoridades americanas foram alcançadas. O sigilo bancário dentro de Nova York foi afastado como nunca antes imaginado. O senhor obteve, por que auxílio das autoridades americanas? O governo pediu ou o senhor conhecia alguém? Como é que aconteceu isso? Isso aconteceu de forma muito espontânea, mostrando o trabalho, a força da investigação, o volume de dinheiro que tinha passado por lá. Os americanos ficaram abismados e confiando no trabalho da Polícia Federal Brasileira, a qual eu represento juntamente com o perito Renato, Dr. Renato. Ganhamos a confiança de alguns setores do sistema financeiro americano, do Banco Central, do órgão controlador da moeda, do FBI, do Ministério Público Federal e principalmente do Ministério Público Distrital americano, o qual se empolgou e fomentou uma investigação própria lá, que hoje está em andamento. Inclusive, eu tenho recebido telefonemas deles, eles estão perguntando por que a equipe não está mais lá. Agora, o Senado ia fazer uma CPI, resolveu não fazer. Parece que a Câmara dos Deputados também ia fazer uma CPI. Nas últimas horas, nesta sexta-feira, nós estamos informados que provavelmente irá recuar. Qual seria a importância de uma CPI? Olha, como técnico, fica difícil eu opinar no campo político. Mas, obviamente, falando como cidadão, uma CPI é muito importante. Porque nós estamos sabendo que estamos lidando com pessoas poderosíssimas e dentro das pessoas que estão no poder até hoje, ou que estão, ou que estiveram, que interferem na política brasileira.
Então, é difícil se imaginar que a Polícia Federal, ligada ao Executivo do jeito que quer, terá a autonomia necessária para fazer esse tipo de investigação. E é importante observarmos que são 30 bilhões de dólares, não são 3 mil dólares nem 30 mil dólares, são 30 bi, é um número difícil até de se imaginar. O senhor precisa de mais tempo de investigação no exterior? Ou o senhor já trouxe a documentação suficiente para investigar aqui, continuar até o fim? O que o senhor imagina que seja suficiente aqui no Brasil? Não, muito pelo contrário. Um rastreamento internacional desse porte só se faz no exterior. Na onde a coisa está acontecendo. Em Nova York, nós temos que estar lá investigando passo a passo, quebrando cada um do sigilo bancário de cada uma das contas e prosseguindo até o destino final do dinheiro. Estamos ainda no segundo passo de quebras, quebramos apenas a segunda camada de contas, estamos indo para a quebra da terceira camada de contas, e aí então, na quarta ou quinta quebra, começaremos a chegar aos verdadeiros donos do dinheiro, que até então os nomes que apareceram por descuido, por certeza da impunidade, porque o sistema de lavagem de dinheiro é todo feito por nome não aparecer. Então, os nomes importantes que temos encontrado agora foram apenas o descuido. Precisaremos avançar mais 1, 2, 3 passos no rastreamento internacional. O descuido dos responsáveis dos responsáveis pelo sistema. Com a certeza da impunidade, eles, depois de um tempo, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, bilhões de dólares sendo evadidos, sem à luz do dia, sem que ninguém tomasse providência nenhuma, a pessoa abre a guarda, o criminoso abre a guarda e começa a cometer erros. E aí os nomes surgiram, mas surgiram por acaso nessa etapa. Os nomes aparecerão no final, por isso que eu falo com veemência. Essa investigação tem que caminhar até o fim, até a última conta. Aí sim teremos o que eu vou chamar de mapa da corrupção brasileira. E a oportunidade única da gente quebrar esse sistema de corrupção que perdura 500 anos, já desde a chegada dos primeiros segregados portugueses no Brasil. Delegado, eu vou pedir uma licença para o senhor, vou fazer o intervalo, nós voltamos para continuar com o delegado Castilho e com o perito Renato Barbosa, já já. Delegado, o senhor tem tido também apoio, vocês dois, apoio do Ministério Público? Total apoio do Ministério Público. Com a presença de promotores? Procuradores da República e promotores de justiça de todo o Brasil foram até Nova York, trouxeram suas provas e perceberam que estávamos diante de um quebra-cabeça perfeito. Houve um avanço fenomenal com a vinda dos procuradores e aqui no Brasil, nos bastidores, especialmente o procurador da República, Dr. Luiz Francisco de Souza, um ícone da moralidade, diga-se de passagem, tem somado esforços e reunido pessoas e nós temos avançado demais nessa investigação. Estamos torcendo agora com a entrada do Procurador-Geral da República, o próximo, Dr. Cláudio Fonteles, e acredito que nós estaremos muito seguros com a parceria do Ministério Público. Estamos produzindo uma prova criminal irrefutável para ser usada pelo Ministério Público. Se não houver CPI, a investigação da polícia continua. O senhor acredita que o senhor volta para Nova York? Me parece que não. Olha, eu acredito na nossa capacidade de trabalho, eu acredito que o pessoal já entendeu a grandeza de tudo que foi praticado, do know-how que As suas chefias pensam assim, será? Eu gostaria de não me manifestar sobre esse detalhe. Mas o senhor gostaria de voltar? Eu quero acabar essa investigação. Eu tenho como acabar, juntamente com o doutor Renato, nós temos como fazer esse mapeamento, esse mapa da corrupção até o fim. Me deem uma chance, só isso. Dá para recambiar esse dinheiro e localizar exatamente quem são os donos dessas contas? É factível isso? É uma pergunta muito interessante. Dinheiro é difícil de você localizar, porque ele é fluido. Mas o mais importante dessa história é exatamente isso. Não é importante o retorno desse dinheiro, porque 30 bilhões roubaram nesse período e continuarão roubando, e já estavam roubando antes de eu nascer. O importante neste caso é sabermos que estamos diante de uma possibilidade única de fazermos uma prova cabal contra essa banda podre da política nacional e banda podre do empresariado, para o expurgo dessa turma do cenário político nacional e para que não se roube mais. Então, se não recuperarmos esses 30 bilhões, pouca diferença faz.
Entendeu? É a chance única que nós temos de fazer uma prova cabal e irrefutável. Aí o Ministério Público terá todo o prazo prescricional, que sobe além dos 10 anos, para processar e condenar essa turma. Delegado, uma das contas chama-se Tucano e a acusação que houve aí com papéis divulgados é que ela pertenceria a agente ou, enfim, seria uma conta ligada ao PSDB. E eu me imagino na seguinte situação. São pessoas inteligentes, até que estão fazendo uma manobra esperta. Não lhe soa estranho que essas pessoas teriam posto o nome de Tucano numa conta ligada ao PSDB? No início eu pensei isso também, mas as coincidências são tantas que me gera, no mínimo, a vontade de investigar isso até o fim, detalhe a detalhe, passo a passo. E é perfeitamente factível fazermos isso, e é perfeitamente respondendo a sua pergunta, como bem colocou o doutor Renato, é perfeitamente factível a gente estabelecer todo o caminho percorrido pelo dinheiro até o seu destino final, identificarmos seus proprietários e fazermos uma prova documental irrefutável e vamos esclarecer se é só coincidência, se os nomes que aparecem lá, que coincidentemente coincidem com algumas pessoas do cenário político nacional, se é só uma coincidência. Isso a gente tem como constatar. E por que essas pessoas não teriam tomado cuidado de se manter anônimas, totalmente com biombo, se escondendo? Foi como eu disse. Essa cultura da corrupção brasileira, ela vem de longa data. A cultura da impunidade caminha paralela. Essa turma não se preocupou. Isso é uma verdade, eu estou convencido disso. Não se preocuparam e deixaram as falhas. O dinheiro deixa rastro, deixa impressão digital e a Polícia Federal tem como avançar até o final. Isso eu estou dizendo agora, eu quero que fique registrado, e eu ainda vou trazer esse resultado para o país e para a nação, juntamente com os demais integrantes da equipe da Polícia Federal. O senhor está mexendo com forças, como o senhor mesmo identifica, muito poderosas. O senhor não teme pela sua incolumidade física, vocês dois? Vocês já foram aconselhados, entre aspas, a diminuir o ímpeto dessas investigações? Sim, constantemente. Familiares, colegas de trabalho, etc. Mas eu acho o seguinte, a serenidade é para o evolucionário, a impetuosidade é para o revolucionário. E, às vezes, só com revolução é que se consegue alguma coisa. Me é difícil conciliar o sono à noite, só de pensar nas crianças que estão na rua, desnutridas, abandonadas, etc. E eu sei que, por trás de tudo isso, está o quadro de corrupção. A corrupção é o crime dos crimes, e ela permite todo o desenvolvimento do resto de todas as outras categorias criminosas. Então, eu acho que precisa ter gente para avançar contra isso aí. E eu estou a fim de fazer a investigação como técnico, percebi que ela é viável, a sociedade brasileira, a opinião pública está enxergando isso, e agora é hora de fazermos isso. O governo americano tinha reclamado do senhor? Olha, isso é um absurdo. Foi uma carta que veio do governo americano, uma carta técnica que está sendo explorada politicamente para me descredenciar. É tipo daquele assassinato moral, que eu também não entendo por quê, contra a pessoa. Autoridades e autoridades americanas têm elogiado o trabalho da Polícia Brasileira, inclusive os representantes do Ministério Público de Nova York estão indignados, perguntando cadê a equipe de brasileiro que veio aqui, tanto avançou na investigação e foi embora de repente e não voltaram mais. O senhor já foi ameaçado, delegado? Algumas vezes, algumas vezes. Nesse caso? Por exemplo, na presença das procuradoras, duas procuradoras, a doutora Valquíria e a doutora Raquel, o doutor Renato, o cônsul-geral do Brasil em Nova York falou que esteve no Brasil e que minha cabeça estaria presa. É um absurdo. Na frente da civis, pessoalmente, na frente das duas procuradoras, a sua cabeça está a prêmio, doutor. Falei, obrigado pela informação. Eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Delegado, eu desejo boa sorte para o senhor, peço que vocês dois tomem cuidado, eu acho que nesse momento o país precisa do trabalho dos senhores, cumprimento pela coragem, pelo trabalho técnico profundo e pelos objetivos nobres que esse trabalho encerra. Eu só posso dizer que vocês estão nos meus melhores pensamentos. Eu acho que há uma torcida da população para que o trabalho dos senhores seja coroado de êxito. Queria agradecer a presença corajosa de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.